O Jorge falou sobre os evangelhos que foram somente escritos há quase 30 anos após a morte de Jesus. E será que foram mesmos os 4 apóstolos que escreveram esses evangelhos? Existe um livro chamado O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. O nome do livro é isso tudo. É um livro pequeno, mas é uma obra interessante, porque ele faz uma série de discussões sobre a origem dos evangelhos. E uma das questões que ele coloca lá, como é que eu vou dizer para que a gente consiga entender? É que os evangelhos não necessariamente foram escritos pelo nome das pessoas que estão lá, mas eles foram escritos dentro do pensamento de determinada pessoa. E aí você precisa considerar que os evangelhos eles foram escritos, vamos dizer que tenha sido escrito por Mateus. Pronto, ele escreveu, bacana, ele escreveu, tá joia. Ele escreve e as pessoas vão fazendo cópia, até o ano 400, que é quando Jerônimo toma o livro e diz, não, agora é o livro que a gente tem como verdade é esse aqui. Então, até o ano 400, muita mudança pode ter acontecido, pode ter sido inserido, mudado, alterado, feito enxertos, pode, quem garante. Depois que Jerônimo pega esse texto, ele passa para dentro do cânone. Mas o cânone da época, ano 400, não tinha imprensa. Ia ser copiado à mão. Ele passa 1000 anos sendo copiado à mão. Será que nesses 1000 anos os copistas mudaram alguma coisa? Mutaram alguma coisa? Tiraram alguma coisa? Erraram na hora de transcrever? É possível, é possível. Somente depois da imprensa, quando Gutenberg imprime a Bíblia, aí você tem um texto duro, porque para mexer dali estava difícil, né? Porque o texto já estava no papel. Aí uma pessoa diz, não, o texto é esse aqui. Depois da imprensa, a coisa fica bem mais difícil de ser alterada. Mas, para trás, existe a possibilidade de mudança. Então, a gente não tem garantia de que esse texto tenha sido escrito, sim, por Mateus, sim, por Marcos, sim, por Lucas, sim, por João. A gente não tem isso. A gente acredita que seja dessa forma, porque existem vários detalhes que nos levam a essas leituras. Eu vou dar só um deles. Existe uma passagem nos evangelhos que diz assim, não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. Já viram? Não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. No Evangelho de Lucas não está escrito assim. Lá está escrito assim, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Por que está a palavra médico, não está a palavra remédio? Qual era a profissão de Lucas? Então, a profissão acaba fazendo com que, na hora que a pessoa transcreve, ela põe um pouco do que ela é dentro do texto que é colocado. Dos evangelistas, o mais judeu de todos era Mateus. É o único evangelista que está dizendo assim, para que se cumprisse a profecia do profeta tal, para que se cumprisse a profecia tal. Ele está muito preocupado com o Velho Testamento. Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias, então ele tem uma conexão do novo com o velho muito forte. Marcos não faz isso, Lucas não faz, Lucas nem veio lá da Antioquia. João era muito novo, foi para a Grécia, então tem um texto mais parecido com um texto grego. Mas Mateus, que era bem judeu, escreve essas profecias. Que Marcos, que copia um evangelho muito parecido com o de Mateus, não tem essas profecias no texto dele. Mas há uma curiosidade. Os evangelhos falam muito do reino de Deus. O reino de Deus, né? Buscai o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Mateus não fala reino de Deus. No evangelho dele aparece reino dos céus. Não aparece reino de Deus. Porque ele era judeu. Judeu não usa o nome de Deus em vão, então ele não escreve reino de Deus. Se você encontrar um texto que tiver escrito o reino dos céus é semelhante a... Você está lendo Mateus.
Se tiver escrito reino de Deus, não é Mateus. Pode ser Marcos, pode ser Lucas, pode ser João, mas Mateus não será. Então, essas particularidades nos remetem a alguma percepção mais clara da presença do psiquismo desses autores. Mas nós não temos realmente nenhuma garantia absoluta de que o autor do texto é aquele personagem que é o dono. Mas percebe-se o psiquismo do autor em algumas passagens que o texto possui.